Vamos lá. Aula de epistemologia. A epistemologia é a investigação das origens, natureza e limites do conhecimento humano. E agora nós vamos nos concentrar na questão das origens do conhecimento. São várias. Temos aí 4 arroladas: memória, testemunho, senso-percepção e intuição a priori. A memória e testemunho, elas são secundárias em relação a senso-percepção e intuição a priori. Bom, por quê? Senso-percepção é a percepção pelos 5 sentidos do mundo externo, e também nós podemos incluir o chamado sentido interno, o conhecimento reflexivo que nós temos de nossos estados mentais. Por exemplo, de um sentimento, de uma emoção, de uma imagem mental, ou mesmo de um pensamento, de um processo mental. E a intuição a priori é o conhecimento que nós temos intuído de certas verdades, como de que 2 e 2 são 4, ou de que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, de que A é igual a A, de que solteiros são não casados, etc. Nós não precisamos da experiência para nós sabermos que essas proposições são, ao que parece, verdadeiras. Por que memória e testemunho são secundárias? Porque, em geral, nós podemos reduzir memória e testemunho a senso-percepção e intuição a priori. Por exemplo, eu me lembro de ter deixado meu carro estacionado na garagem. Ora, eu reduzo isso ao conhecimento sensório perceptual porque eu me lembro de quê? De ter percebido o carro na garagem. Eu me lembro como provar o teorema de Pitágoras. Ora, eu me lembro de quê? De um conhecimento a priori, que o conhecimento da geometria é um conhecimento dito, considerado a priori, que não dependeria da experiência. Agora, eu me lembro de como dirigir um carro com mudança automática. Aqui eu estou afirmando que eu retenho uma habilidade, mas sequer é conhecimento no sentido mais próprio da palavra. O segundo é o conhecimento por testemunho. Embora seja extremamente comum, importante hoje, ele é dependente do conhecimento perceptual ou do conhecimento a priori. Por exemplo, o Almir Klink viu um fenômeno muito raro, o arco-íris lunar. Eu li no seu livro, 100 dias de não sei o quê, e estou reportando aqui. Então, deve ser bonito. Uma pessoa confiável, eu acredito que isso exista. Ele disse isso em uma entrevista. Então, eu fico sabendo, de forma secundária, que existem eclipses lunares, e isso foi percebido, foi um conhecimento perceptual. Eu creio que a imagem à direita seja algo como eclipse lunar, ou eclipse lunar, um arco-íris lunar, mas eu não tenho certeza. Hoje o testemunho se tornou uma forma de conhecimento, de apreensão cognitiva, extremamente importante, de origem do conhecimento, porque pode ser televisivo, gogoliano, pode ser encontrado em e-books e escambau. Agora, se baseia em memórias ou senso-percepções ou intuições a priori, de modo que é também um conhecimento essencialmente redutível. Redutível ao conhecimento senso-perceptual ou ao conhecimento a priori, ou a crença a priori, como nós veremos. Mais importantes são, portanto, as origens sensório-perceptuais a priori. A origem senso-perceptual é o que percebemos pelos 5 sentidos, como eu disse, mas também o conhecimento reflexivo do sentido interno, que eu tenho conhecimento reflexivo de emoções, etc. E a origem a priori, eu tenho intuição a priori, que é inatamente resultante de uma porção de coisas, como por exemplo que 2 e 2 são 4.
O conhecimento sensório perceptual não parece misterioso. Nós conhecemos o mundo, isso é óbvio, pelos cinco sentidos. Claro que há problemas que os filósofos inventaram e estão aí. Como nós podemos, através de nossa mente, conhecer um mundo que é essencialmente heterogêneo ao mental. Esse é o problema da percepção. Como podemos saltar esse abismo? E, para os idealistas, é impossível saltar esse abismo, daí que todo o universo, todo mundo tem um caráter mental. Mas nós não vamos entrar nesse assunto. Aqui está uma foto tirada do locus coccus de uma pessoa que é foto do que o cérebro está vendo. Melhor dizendo, cientistas na Universidade de Berkeley, eles conseguiram recriar, através de computadores, as imagens mentais que as pessoas que estão sendo formadas na região occipital do cérebro da pessoa, a partir da dilatação dos vasos sanguíneos próximas aonde há maior atividade neuronal. Daí a possibilidade de reconstruir essas imagens. Isso mostra que ciência e data existem. Não adianta dizer que não, pelo menos do meu ponto de vista. Kant definiu isso aí. O conhecimento a priori foi definido negativamente como o que não precisa de justificação experiencial. E os filósofos se dividem em racionalistas e empiristas. O filósofo racionalista é aquele que defende que o nosso conhecimento é essencialmente a priori. E o empirista defende o contrário, que o nosso conhecimento é essencialmente vindo dos cinco sentidos da percepção. Para se entender melhor o que seja conhecimento a priori, vejamos alguns exemplos. Conhecimento matemático. 2 mais 3 igual a 5. Um cubo tem 8 cantos. A linha reta é mais curta entre dois pontos. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. O conhecimento da lógica, a lei da identidade, a da não contradição, terceiro excluído, se A é maior que B, B é maior que C, então A é maior que C. Convenções conceituais, como solteiros são não casados. Se A é pai de B, então B é filho de A. Um ponto não pode ser vermelho e azul ao mesmo tempo. Conhecimento ético, justiça social é equidade. A boa ação é que produz maior bem para todos. Parece a priori, talvez. Princípios metafísicos, como todo evento tem uma causa, o futuro deve ser como o passado. Não estou certo de que isso seja tão evidente assim, tão certo, tão verdadeiro, quanto um filósofo como Kant pensou. É daí porque hoje em dia se fala em crenças a priori que podem ser falsas, em princípio, podem ser falseadas. Agora, história de filósofos racionalistas. Quem foram eles? Platão tinha a ideia da anamnesis, de que o nosso conhecimento, o conhecimento das ideias, a ideia da verdade, justiça, do bem, do belo, eles, através da experiência sensível, de contato com estátuas, coisas belas, eu posso me lembrar da ideia da beleza em si mesmo, que só é acessível através do intelecto, está no mundo inteligível, não no mundo visível, e você esteve lá quando a sua alma estava fora do corpo. Isso aí não precisa ser considerado literalmente, mas é uma tentativa de explicar como nós acedemos ao conhecimento a priori. Agostinho tinha a doutrina da iluminação, porque Deus ilumina as ideias para nós. Descartes, Deus pôs em nós, nosso nascimento, as ideias a priori, que têm uma característica que é de serem claras e distintas. E assim nós temos acesso.
a elas. Inclusive a própria ideia de Deus, que é infinitamente superior a nós não poderíamos chegar a ela por nós mesmos, é porque Deus colocou em nós o que evidencia que Deus existe, para Descartes. Leibniz tinha algo mais sofisticado. Nós temos uma disposição inata para formarmos ideias a priori, ou pensamentos a priori. Então, a metáfora de uma estátua coberta de argila, e que nós tiramos a argila pela experiência e assim temos acesso à estátua. Filósofos empiristas, nós temos Aristóteles, era um proto-empirista. Nada no intelecto que não tenha estado antes dos sentidos. Era próximo, mas não tanto assim. Locke era o empirista ideal, ou não tanto, mas era considerado um exemplo prototípico de filósofo empirista. Para ele, a mente é uma tábula rasa. Quando nós nascemos, é um papel que vai sendo escrito pela experiência. O que Popper chamava de teoria do balde mental, ridicularizando Berkeley. Você tem um balde e vai enchendo ele de conhecimento. Mas como pode-se explicar a estruturação desse conhecimento? Isso fica em aberto. Berkeley, Hume, esses ingleses eram empiristas, e John Stuart Mill talvez seja o mais empirista de todos, porque ele achava que mesmo ciências formais têm origem empirista. Agora, existem racionalistas contemporâneos, então não se deve pensar que racionalismo é misticismo, é coisa lá dos filósofos antigos. Não, Popper, Piaget, Chomsky são pensadores que defendem racionalismo. Mas eles defendem um racionalismo contemporâneo, falseável. O exemplo de Popper, baseado em Lawrence, é o do imprint em animais. Após o nascimento, algumas horas, o primeiro objeto móvel vai ser considerado a mãe, seja ele qual for. Por exemplo, as botas de Lawrence. Isso nos primeiras 13, 15 horas que o patinho tem de vida, o primeiro objeto móvel será considerado a mãe dele. Geralmente dá certo, mas não dá certo quando Lawrence intervém. Ele se torna a mãe dos patinhos para o resto da vida. E eles o seguem para onde ele for. Aqui está Lawrence tomando banho com um dos seus 3 filhotes. Bom, para Popper, a diferença entre nós e os gansos de Lawrence é que nós somos capazes de corrigir as nossas teorias inatamente originadas. Nós fazemos experimentos que refutam as nossas teorias, então criamos outras teorias concorrentes até que essas novas teorias sejam refutadas, e assim vai se desenvolvendo nosso conhecimento. E isso mostra que para um racionalista como Popper, o conhecimento a priori é falível. Isso é importante. Diferentemente de Kant. Kant considerava o conhecimento a priori infalível. O conflito aí, entre conhecimento a priori e a posteriori, é explicado hoje em dia através da teoria da evolução. Isso nós vamos deixar para o próximo vídeo, para termos uma explicação evolucionária do nosso conhecimento a priori, que vai mostrar que a origem dele acaba sendo empírica também, assim como o conhecimento perceptual ou reflexivo.